Saber qual é a medida certa do desejo, da realização do desejo como prazer, é justamente o que a filosofia epicurista queria propor, né? Então, você come, mas não come muito, você bebe, mas não bebe muito, você faz sexo, mas não faz muito, você dorme, mas você não dorme muito, ou seja... Os prazeres são o sal da vida e quanto mais prazer, melhor? Ou não é bem isso que dizem os filósofos hedonistas? Se a gente for lá para a filosofia epicurista, da onde vem a expressão hedonista, porque hedoné em grego antigo significa prazer, e aí a expressão passou por uma corruptela, e quando você fala que uma pessoa hedonista hoje, você acha que ela transa todo dia, enche a cara, vive no shopping, né? Mas na época do Epicuro, os gregos em geral, eles tinham uma suspeita de você passar a vida inteira querendo realizar desejos. Tinha suspeita com relação às paixões, isso é muito comum na antiguidade, nos romanos também. Então, o que o Epicuro entendia como prazer era um prazer sobre uma certa medida. Por exemplo, dormir é um prazer, é uma necessidade. Então é importante que se durma, mas não que você acorde meio-dia, certo? Comer, beber também são necessários. Mas isso não significa que você deve ficar o dia inteiro comendo ou o dia inteiro bebendo. Mas que sim você deve comer coisas gostosas e que sim você deve tomar vinho, se é o caso que você gosta. Sexo também é um prazer. Mas isso não significa que você deve passar a vida inteira querendo transar o tempo todo. Então, o entendimento de prazer do epicurismo é um prazer sob medida. E quando você excede essa medida, você vira como que escravo do seu desejo, escravo do prazer? Exatamente. Então, o prazer compreendido como uma realização de desejo ou de necessidade dentro de uma certa medida, ele vira desprazer, porque você fica o tempo inteiro querendo realizar mais desejo e fazer mais coisa. Isso daí não é prazer. Veja, Thaís, é completamente diferente do que se pensa hoje, quando se fala em prazer. Apesar de que o problema continua existindo. Quando você persegue demais o prazer, facilmente esse prazer pode virar em tédio. Aquele objeto que lhe dava prazer para de dar prazer, porque você tem muito ele, né? Então, a ideia epicurista de que uma vida com prazer é uma vida em que você usufrui do que a vida oferece, mas você usufrui dentro de uma certa medida, continua valendo. Pondé, Platão também dizia que a tranquilidade da alma era mais importante que a satisfação dos desejos, não é? Agora, como fazer com que a razão dome o desejo, com que a razão controle o desejo? Como saber a medida certa do desejo ou do prazer? Saber qual é a medida certa do desejo, da realização do desejo como prazer, é justamente o que a filosofia epicurista queria propor, né? Então, você come, mas não come muito, você bebe, mas não bebe muito, você faz sexo, mas não faz muito, você dorme, mas você não dorme muito. Ou seja, a crença de que isso ia criar em você uma experiência de prazer, que era uma experiência de realização de desejo, mas não escravidão a ele, como a gente estava vendo. Mas como definir esse muito? É que nem esse povo que quer, não, porque a sabedoria está no equilíbrio, no caminho do meio. Sabe esse povo que fala essa coisa? A frase é fácil. Outra coisa é a prática. Porém, se a gente imaginar que o Epicuro era um filósofo que estava preocupado com ética, e a ética é uma ciência da prática, o Epicuro diria para você o seguinte: olha, eu posso não saber definir onde está, mas quando eu pratico isso, eu experimento na minha vida um certo limite que me dá prazer e não ir além dele. Porque essa é a ideia de ética, né? Ética é uma ciência da prática. O epicurismo é uma ética. É uma filosofia que visa encontrar um modo de viver que seja melhor. E a ideia dele é que esse melhor depende do prazer.
E que esse prazer é justamente viver os desejos e necessidades dentro de uma certa medida. Mas não o discurso disso, fazer na prática. E aí você descobriria ali onde estava o seu limite. E é possível para Epicuro você satisfazer o seu desejo? Ou o desejo é uma força contínua que nunca acaba e nunca te deixa em paz? Aqueles que são necessários, e você aprendendo na prática a vivê-los dentro de um certo limite, o Epicuro entendia que isso produzia um prazer específico, que é você se sentir livre de estar sempre querendo mais. Esse é o prazer, certo? Eu, por exemplo, saber que eu comi, mas eu não quero ficar querendo comer toda hora. Eu não quero ficar transando toda hora, eu não quero ficar dormindo toda hora, eu não quero beber toda hora. Essa liberdade é o verdadeiro prazer, de não ser escravo. E uma vez que você praticar, a teoria entendia que esses desejos não vão ficar te infernizando o tempo inteiro. Você vai ficar meio zen. É engraçado como apareceu novas e novos. Gente nova, amigo novo, lugar novo, culturas novas, né? Isso é interessante porque eu acho que isso tem a ver com a modernização, com a experiência do consumo, essa coisa que você tem que estar sempre querendo conhecer coisa nova. E eu não tenho certeza que há 1000 anos atrás, se o Linhas Cruzadas existisse e você fosse fazer um povo fala, que as pessoas iam repetir tanto isso. Gente nova, pessoas novas, lugares novos, culturas novas, ideias novas. Até cansa de tanta coisa nova, assim. Isso não indica que o presente é insatisfatório, que você tem que sempre estar atrás de uma outra coisa e não leva para aquela ideia do insaciável novamente? Perfeitamente, Thaís, porque assim, isso é uma característica bem da época que a gente vive, que isso está completamente ligado, e aí a ideia de prazer depende de um certo contexto histórico, né? E a Revolução Industrial, o capitalismo moderno e tal, ele cria essa situação em que, se você não tem nada de novo na vida, significa que está mal. Então, final de semana é típico. O que você vai fazer no final de semana? Tem que fazer alguma coisa que parece que é diferente do que você faz e que é novo. Quando todo mundo sabe que final de semana tem, sei lá, uns 3 modelos. Você pode viajar, pode ser bom ou não, você pode transar, pode ser bom ou não. Você vai comer fora, né? Você vai encher a cara, não é isso? Ou vai ficar deprimido em casa vendo Netflix quando você estiver com preguiça. Então tem 5 modelos de finais de semana. Mas tem sempre essa história, essa sensação, não fiz nada no final de semana. Então, a ideia de que você vai sair, vai conhecer um lugar que você não conhece, parece sempre bom. Agora, eu acho que isso tem uma coisa bastante com o jovem também, né? Os jovens, me parece, inclusive em certo grau normal, que tem essa fúria de conhecer gente nova, sabe? Inclusive porque quando você é jovem, você conhecer gente nova para reproduzir com gente nova, né? Então... Mesmo que não reproduza, tente. Quer ter qualquer livro na palma de sua mão, mas